Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo agora. E esse é o nosso curso para a segunda fase do AB de Direito Penal. E assim, como você tem as aulas extensivas, lá você vai ter esse cursinho aqui, que ele é específico para a segunda fase do AB. Com ele, a gente tem, assim, tecnicamente, dois cursinhos ao mesmo tempo. Tá? Esse aqui, que é suficiente para você conseguir sua aprovação, e aquele lá, que também é o seu auxílio. Mas aqui nós vamos trabalhar de uma forma diferente. A gente vai trabalhar todo dia com uma peça, todo dia com uma peça, peça, e dentro dela vai sendo inseridas as questões. E para isso você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não vai dar certo, tá? Então, o que é fazer a sua parte? É você fazer a sua parte, escrever aquilo que precisa ser escrito. Se você não fizer isso, não vai adiantar, você não vai conseguir sua aprovação. Não importa a quantidade de aulas que você assista, não importa as aulas extensivas gigantescas que você assista, você não vai conseguir, porque no dia da prova o que importa não é o conhecimento, o que importa é a sua prática. Dificilmente alguém reprova com 2, com 1,5. A não ser que a pessoa erre a peça. E é raro. Isso acontece? Acontece, mas é muito raro. É raro. Às vezes acontece, tudo bem, mas é extremamente raro. Agora, gente, você precisa praticar, porque no dia da prova, se você sabe a peça, mas você demora muito tempo para resolver, vai ser muito ruim para você. Então, você realmente tem que fazer o que tem que ser feito, que é todos os dias você fazer a sua pecinha. Para resolver a nossa pecinha do dia de hoje, você precisa ter uma coisa em mente. Sempre você vai ter que pensar no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 55, que é o contraditório e ampla defesa, tá bom? Então, por exemplo, você não sabe o que é esse instituto que eu vou mencionar aqui agora, mas imagine que o cara tenha sido condenado e tenha pego uma pena, tá, de 4 anos sem violência, grave ameaça, e tenha sido concedido a ele uma prestação de serviço à comunidade, ou seja, ao invés de ficar recluso, ao invés de ficar na cadeia, no regime fechado, sendo aberto ou aberto, ele pegou um benefício ali, né, de prestação de serviço à comunidade. O que vai acontecer? Ele tem que cumprir certinho. Se ele descumprir, aquilo vai ser passado por meio de um procedimento, de um contraditório por defesa, que vai fazer com que ele volte para a cadeia. Então, ele vai para a cadeia, tá, e vai perder aquele benefício. Isso é uma coisa que tem que passar pelo contraditório para defesa. Tá? Uma outra situação qualquer. Imagina o interrogatório do réu. O interrogatório tem que ser o quê? Tem que ser a primeira coisa ou a última coisa a acontecer numa audiência? A última coisa a acontecer numa audiência. E se acontece antes de ouvir as testemunhas de acusação de defesa? Nós temos o quê? Um problema de nulidade, porque ofendeu o contraditório e ampla defesa. Certo? Então, isso é sempre assim. Você sempre tem que pensar nessa logística, independentemente do que aconteça. O cara está lá na fase de execução, você não sabe o que é isso ainda, mas ele está na fase de execução, e aí ele cometeu uma falta grave e ele perdeu os dias remidos. Dias remidos são dias trabalhados, né? Você trabalhou dias, e aí cada 3 dias de trabalho ou cada 3 dias de estudo, você perde um. Na verdade, assim, perdão. A cada 3 dias de trabalho ou 3 dias de estudo, você fica um dia menos na cadeia. 3 dias de trabalho, um dia menos na cadeia. 3 dias de estudo, um dia menos na cadeia. Esses são dias remidos. Se esses dias forem retirados de você, se eles forem retirados de você, o que vai acontecer? Automaticamente, você vai se prejudicar, né? O seu cliente ele vai se prejudicar. Então, você tem que verificar se foi garantido o contraditório e ampla defesa para ele dentro da cadeia. Então, a primeira coisa mais importante que eu digo é isso, e você tem que saber, desconfie disso o tempo todo. Nem que for para você inventar essa tese na hora da prova, você tem que inventar. Tá bom? Bom, maravilha. Essa é a primeira logística que eu estou mencionando para vocês, mas nós temos outras coisas para você seguir. Vamos lá. Vamos nos porém vestidos. O que eu quero que você siga? Eu quero que você observe o seguinte, né? Para resolver essa peça do dia de hoje. Nós temos lá o artigo do CPP, do artigo 564 do Código de Processo Penal, 564 do CPP. O que acontece nesse 564 do CPP? Nesse 564 do CPP, nós temos várias coisinhas lá. Né? Aí você tem o inciso 1, você tem problemas com incompetência do juízo. A incompetência do juízo é uma coisa que você tem que prestar atenção também. A incompetência, o suborno, a suspeição. O inciso 2 tem outras coisas, o inciso 3 outras coisas, o inciso 4 e o inciso 5. O inciso 4, pessoal, é o que vai estar relacionado com o Coringa. Esse aqui é o Coringa. O que é o Coringa? Coringa é qualquer tipo de problema que você tenha que não esteja envolvido com os outros incisos. E, inclusive, aqui você coloca junto o artigo 5º da Constituição Federal, LV, né, da Constituição da República Federativa do Brasil. Tá bem? Então, qualquer tipo de problema, você acrescenta isso daqui. Certo? Maravilha. E é o seguinte, pessoal, a estrutura da peça, eu sei que você quer a estrutura e ela é muito importante, mas todas as peças são praticamente idênticas. O que diferencia é o seguinte, às vezes é um recurso, e aí se tem recurso, você tem que ter uma folha de interposição e uma folha de razões, tá? Mas aqui o foco não é esse, o foco é você saber identificar a sua peça. Identificou sua peça? Legal, identifiquei minha peça. Depois que você identificou sua peça, você redige a sua peça, e aí com a redação, você tá tranquilo, né? Tá tranquilo, ó, bem tranquilo, e você fez uma ótima peça, conseguiu sua aprovaçãozinha, tá? E, ó, não necessariamente a sua peça tem que ter teses de mérito, tá? É lógico que na sua prova vai ter, mas aqui no nosso cursinho, às vezes, não. Você pode ter aqui uma tese de nulidade e não necessariamente
ter uma tese da teoria do crime. Talvez você não tenha lá problemas com a tipicidade, com a ilicitude, com a culpabilidade. Talvez você não tenha um erro do tipo. Talvez você não tenha um erro de proibição. Talvez você não tenha uma legítima defesa. Certo? Certo? Isso aqui pode acontecer. Mas vamos focar nessa logística aqui. E, gente, e observe que as suas respostas elas estarão no índice remissivo. O que é o índice remissivo, Fel? Ó, o índice, né, remissivo, tá? Você pode encontrar aí no seu Vademecum, depois eu mostro para você, mas é onde você vai procurar as palavras que estejam próximas daquilo que você acredita que seja a tese para você responder a sua questão. Tudo bem? Então, gente, outra coisa importante é a forma de escrever. Cada um escreve da forma que bem entende, mas eu recomendo que você escreva assim. Encontrou sua tese? Encontrei. Eba! Agora, o que você faz? Depois que você encontrou sua tese, você escreve da seguinte maneira. Você vai ter 4 parágrafos para redigir sua tese, tá? De acordo com o que eu explico, mas você pode fazer de outra forma também. Então, você pode colocar aqui, assim, você pode colocar a tese. Verifica-se, né, a nulidade, né, da falta de citação. Aí você coloca conforme, aí você coloca aqui, artigo tal do CPP, aí você faz o quê? Cópia do artigo. Né? Por que cópia, Rafael? Cópia do artigo. Porque o artigo vai estar dizendo como é que tem que ser feita a citação. Beleza? Aí depois você tem, ora, em caso, né? Aí você coloca aqui o fato que está no problema. O fato descrito no enunciado. Ora, em caso, fulano não foi citado conforme menção do oficial de justiça. Aí você coloca aqui, portanto, requer, né? Requer a nulidade do processo nos termos do artigo 564, inciso tal, né, do CPP. Então, gente, é isso que você vai fazendo, certo? Essa é a sua logística de tese aqui. Tá bom? Eu vou mencionar algumas outras coisas aqui agora, bem rapidinho. Às vezes, né, o seu problema ele vai ter algo relacionado com o erro do tipo. O erro do tipo é a falsa percepção da realidade. O que é isso? É você fazer um negócio, né, e não sabia que aquilo que você fez foi um crime. Talvez você quer, né, imagine que você queira atirar e matar um javali, que não sei porque está acontecendo direto isso, você atira para matar um javali, e ao invés de morrer, um javali morre um ser humano. O que aconteceu? Você não tinha interesse, você não tinha intenção de matar um javali. Desculpa, você não tinha interesse de matar um ser humano, e sim matar um javali, tá? Então, você tem aqui um erro do tipo, né, que é uma tese. Nós temos o erro do tipo, que é o erro do tipo essencial, depois você vê aos pouquinhos, né? Mas isso pode acontecer, esse é o erro do tipo. É diferente do erro de proibição, tá? O erro de proibição, você sabe o que você está fazendo, você só não sabe que é proibido. Imagina que você tem um lagarto em casa, um grandão, é crime ambiental. Um papagaio, crime ambiental. Certo? Isso é erro de proibição. Correto? Erro de proibição. Você está fazendo alguma coisa, né? Você sabe que você está fazendo, mas você não sabia que aquilo era proibido. Tá bom? Erro do tipo, voltando ao erro do tipo. Às vezes você quer ficar com uma pessoa, você está numa festa, proibido para 14 a festa. Aí você pega e fica com o garçom da festa, um moço alto, bonito, você fica com o garçom. Pô, para começar, menor de 14 anos não pode trabalhar. Ainda mais uma festa proibido para 14. Né? Que nem os próprios festejeiros lá, eles serão menores de 14 anos. E aí, esse menino está lá, você fica esse menino, ele tem menos de 14 anos. Você queria ficar com ele, mas você não sabia a idade. Estupro de vulnerável? Não, por quê? Erro do tipo, falsa percepção da realidade. Beleza? Maravilha? Eu joguei essas informaçõezinhas, tá bom? Né? Essas informaçõezinhas, e aí a gente vem aqui, ó. E agora, eu quero mostrar para você a linha do tempo do processo, mas somente até o ponto da nossa peça de hoje. Tá, aqui você tem a notícia do crime, pessoal, que é quando acontece, às vezes até uma prisão em flagrante, mas é uma notificação do crime. Aí você pode ou não ter um inquérito policial, porque ele é uma peça dispensável. Depois você tem, né, depois do inquérito policial, você tem o Ministério Público, que ele pode propor um acordo de não persecução penal, ele pode propor um arquivamento do processo, né, ou ele pode requisitar novas diligências ou oferecer a denúncia. Tá? Se ele oferece a denúncia, a outra parte, no caso, perdão, o juiz ele vai receber a denúncia. Tá? Essa aqui é somente a linha do tempo do processo. O promotor ofereceu uma petição inicial, que a denúncia é uma petição inicial, né? Aí o juiz ele recebe, aí a parte ela é citada, existe a citação aqui, depois você tem a resposta à acusação. Essa é a nossa peça de hoje, pessoal, é a nossa resposta à acusação. Olha só, nota que ela é depois da citação e antes da audiência de instrução, debate e julgamento. Aqui nós temos outra peça, mas é antes, olha só, antes. Aqui não tem ainda audiência, tá? Essa é a nossa resposta à acusação. E a estrutura da resposta à acusação é assim: você tem o endereçamento, tá? Aí você tem a qualificação, aí você tem os fatos, que você pode fazer bem pequenininho, aí você tem o direito, e depois você tem o pedido, tá? O pedido, beleza?
você não sabe fazer o pedido ainda, mas a parte do direito você sabe como é que é, né? A parte do direito é aquela que você vai fazer de acordo com aquilo que eu instruí aqui, tá bom? Essa partezinha aqui. Então, você praticamente tem que fazer somente esse pedacinho. Quem já souber pode entregar completo, tá? Mas, gente, é bem tranquilo. Endereçamento é excelentíssimo, senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca D. O que é essa tal vara? É aquela que citou você, tá bom? E aí você coloca José da Silva, já devidamente qualificado nos autos em que contende com a Fazenda Pública, vem por intermédio do seu advogado, ou procuração anexo abaixo assinado, apresentar a resposta à acusação, nos termos do artigo 396 e 396A do Código de Processo Penal. Aí você coloca fatos, uma breve descrição do direito, verifica se no caso concreto tese tal, conforme artigo tal, cópia do artigo, ora em caso, cópia do enunciado, portanto, faz o fechamento ali pedindo aquilo que você quer. Tá? É simples assim que você faz a sua resposta à acusação. Claro que essa é a nossa aula número 1. Você pode perguntar quantas coisas você quiser, mas você pode ter certeza que ao longo do curso a gente vai resolvendo todas as outras dúvidas. Tá bom? Foco, força, fé. Fala depois de muito estudo. Parabéns pelo conhecimento. E tenho certeza que você vai, né, gostar da nossa evolução dentro desse curso aqui. Ele começa facinho, ele vai ficar louco. Tá bom? Eu sei que você quer uma formalização, muitas informações sobre nulidade, muitas informações sobre erro do tipo, erro de proibição. Você quer saber o que é teoria do crime, você quer, mas vem comigo. Vamos devagar. Até mais.